então das 4 notícias que nós vimos, todas elas diferentes, com temas muito diferentes, tivemos aqui algumas noções daquilo que se faz em arqueologia, um pouco aqui no caso pela Europa e pelo Norte da África, e em Portugal também. Olha, eu gostava infelizmente não gostei da notícia de Braga. Não é que não gostei do conteúdo, não gostei da notícia em si, ou seja, o conteúdo é brutal, a notícia, o facto de estarem a investir na arqueologia em Portugal é ótimo, esperemos que seja verdade acima de tudo, mas afasta o público. Quem ler aquilo, a primeira coisa, se eu estou a pensar nos meus pais, mas estou a pensar na maior parte das pessoas que lê aquilo, vai dizer assim, lá estou a gastar dinheiro outra vez com estas porcarias. Ou seja, e atrai poucas pessoas, ou seja, como atrai, acabamos por estar sempre nós da ciência a dizer sim, tem que se investir, e do outro lado não tem que se investir, tem que se investir noutras coisas, tem que se investir na habitação, tem que se investir, e afasta um bocado as pessoas. Quando lemos as outras notícias, atrai-nos a notícia, dá-nos vontade de ir lá, mesmo que a gente não conheça, e portanto, isso puxa pessoas, puxa investimento, puxa dinheiro, e ao fim e ao cabo faz com que o grande povo se aproxime da arqueologia, que eu acho que não é só por causa disso, tem muito a ver com o ensino também, mas a maneira como as notícias são dadas cá em Portugal afasta um bocado o grande público. O grande público, porque, lendo aquela notícia, porque é que eu hei de ir a Braga? E qual o interesse de gastar 6 milhões em Braga, com arqueologia? Numa coisa que chamaram ínsula, que ninguém percebeu bem o que é, mais ou menos um prédio. Ok. Não é essa, é que existe uma pouca partilha do que é o português e de quais são os achados portugueses dentro da arqueologia. E quando, por exemplo, na notícia de Braga foi o que acabaste de dizer, é muito abordado o facto de irem gastar aquele dinheiro em preservação dos sítios, mas não se fala sobre a importância dos mesmos. E muita gente, ao contrário de nós que estamos ligados à área e sabemos quais são as suas importâncias e o porquê de ser necessária a sua preservação, mas uma pessoa comum que não sabe nada de arqueologia e que apenas quer visitar os sítios, não sabe disso. E eu acho que é importante abordar-se isso exatamente para as pessoas irem conhecer. Para mim, desculpa. Para mim, o problema muito das notícias portuguesas é que nós estamos habituados muito a ver desgraças e não vemos investimentos no setor tanto histórico, setor arqueológico, nem no setor da cultura, e estamos habituados a ver o nosso dinheiro injetado em coisas que se calhar para nós torna-se mais importante. Mas a notícia em si não cativa. O próprio título não cativa. Eu quando li o título da notícia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: isto não é a realidade. Isto não vai acontecer. Isto é o que eles prometem de acontecer. E se calhar isto vem da nossa educação de não queremos... não temos essa educação para o património. O património é indiferente, estar lá ou não estar. Estar uma pedra lá erguida e ser da pré-história, muita gente não quer saber, porque é só uma pedra. O que é que aquilo contribui para nós? E depois eu acho que o público em geral, por exemplo, eu tive muita dificuldade em perceber, antes de entrar na área, em perceber locais. Quando eu ia visitar as outras terras, ou seja, as outras cidades, não há divulgação suficiente. E eu acho que a partir daí é que vem a questão de eu não sei o que é uma ínsula, eu não sei o que é isto, porque não há informação suficiente a levar estas pessoas, as pessoas que não estão dentro da área, mas que se calhar até gostam de visitar locais, a irem aos locais. Porque não há não há investimento suficiente na passagem de mensagem. E eu acho que esta notícia é claramente um exemplo disso. Não traz nenhuma coisa para o público comum, não traz nenhum sentimento que o agarre. É só, ok, vai-se investir 6 milhões, investe 6 milhões. Eu quando li parecia quase uma crítica, tipo, era assim uma coisa entre está-se a gastar demasiado dinheiro, ou seja, sem exaltou pouco o património, exaltou pouco, a foto é horrível, está assim uma foto de umas coisas no meio do chão com não sei quantos prédios atrás que não se sabe se está em Braga, se está em Massamá, na Amadora ou noutro sítio qualquer. Portanto, nós somos pouco sexys na arqueologia, e isso atrai poucas pessoas.
os miúdos, por exemplo, porque é que o miúdo há de ir ali ver 2 calhaus? Epá, utilizamos, os miúdos estão agarrados ao telemóvel, vamos utilizar as apps para os miúdos ficarem apaixonados por aquilo, em vez de estarem a recolher Pokémon, estarem a recolher o Arqueosítio qualquer, não sei, temos que começar pelos miúdos para atrair, é preciso fazer de maneira diferente, ou seja, não é mais, claramente, mas não há mais dinheiro, se for isso, se formos a lutar pelo dinheiro, eu espero que ganhemos essas batalhas, mas são difíceis de ganhar. As outras, eu acho que temos que investir por outro caminho, onde não se está a fazer. Okay? Deixar aquela coisa do geek, de informática, as pessoas não percebem a importância que está aqui. Ok, pois não, então vamos falar de maneira diferente para elas perceberem. Eu acho que passa um bocado por aí e esta notícia revela um bocado isso. Sim, eu acho que é necessário criar formas de chamar as pessoas. As formas normais não estão, as formas convencionais não estão a criar grandes resultados, porque não há, por exemplo, a maioria dos sítios arqueológicos que hoje em dia existem nem nós conhecemos, porque não estão, as pessoas não falam sobre eles, e depois quando falam é muito pouco, é só dentro da comunidade arqueológica em si. Muitos deles, por exemplo, em Vila Real, eu fui a um aqui há tempos, que ele simplesmente está identificado com uma placa. E não existe essa partilha. Por exemplo, a ideia que o João estava a falar de uma aplicação. São formas. Hoje em dia já começam a existir mais, como a vossa página, já começam a existir mais que partilhar informação. Mas mesmo assim existe um grande trabalho pela frente. E não só em arqueologia, em património em geral. Sim. Sim, os museus são uma seca, os putos dos museus ligados mais à história. São uma seca. Deviam cativar mais os miúdos, fazer, ou seja, na generalidade. Depois há sítios onde isso acontece, fazer mais workshops, ponham os putos a tocar nas coisas, ponham a tecnologia a funcionar, os miúdos estão agarrados ao telemóvel, brinquem com. Acho que tem que ser repensada a maneira como não só porque aquilo é importante, ou seja, mas a maneira como a mensagem não está a chegar, porque é que não está a chegar, e acho que é possível fazer diferente, pensar de maneira diferente. Eu acho que estas novas gerações, vocês, eu já não me considero nova geração de arqueólogos, sim, mas não nova geração de idade, eu acho que temos a obrigação de pensar em vocês estão a fazer um bom trabalho nesse aspecto, estão a fazer de diferente, pelo menos, ou seja, gostem ou não gostem, estamos a fazer de maneira diferente, para chocalhar um bocado as coisas. Eu acho que passa por aí, chocalhar um bocado as coisas, para não aquelas notícias horríveis serem dadas de outra maneira, que não seja só aquilo, largar ali uma notícia que metade vai ver como um investimento desnecessário e o verdadeiro arqueólogo vai olhar para aquilo e tipo, olha, espero que seja verdade, como tu estavas a dizer, mas ninguém vai tipo, eu quero ir lá ver isto, quero ir lá. Sim, tal como a Andrea também estava a falar, da maioria dos sítios que nós visitamos para os nossos vídeos, nenhum deles tem sequer uma placa a dizer o que é. Nem há assim indicações, o caminho para onde é que é. Há pouca. As próprias autarquias até não têm assim muita consideração por preservar esse património e por criar rotas, por criar incentivos no próprio local, as pessoas locais, em fazerem visitas a esses sítios. Muitos deles estão cheios de lixo, outros estão cheios de ervas, não são limpos, porque precisamente não há um cuidado das pessoas de lá irem para visitar, e então a autarquia também acaba por deixar ir, não vale a pena estar a limpar uma coisa para estar ali. Eu acho que não podemos ir muito, muito longe. Não sei se te lembras, Cristiana, mas quando estivemos a fazer gravações em Miróbriga, devido à falta de placas, as pessoas estavam a passar por zonas que eram importantes e que ainda tinham pintados e por aí. Tivemos de ser nós que estávamos a gravar e sabíamos o que estávamos a ver, tanto que eu já estive lá a escavar, mas também porque conhecemos por parte do professor. Tivemos de ser nós que estávamos a gravar, a chamar as pessoas para irem ver, porque as pessoas muitas vezes vão passear nesses locais por passeio do sítio e não pelo conhecimento que o sítio pode dar. E são sítios super bonitos. Miróbriga não fica assim tão longe de Lisboa. Um fim de semana, um sábado que alguém quer ir passear, é um sítio super bonito que se pode sair de Lisboa, ir lá, visitar, fazer piquenique. E na direção com o Cofate também não fica assim tão longe. É uma volta um bocadinho maior, mas não é uma coisa que não se possa fazer num dia.
e visitar E é estes lindíssima locais. também. Sim, sim. E é lindíssimo. Mas, olha, por exemplo, isso pode ser é a diferença, em vez de estar a apresentar, ou seja, como os sítios sítios onde se está bem, só que o que faz aquilo é maravilhoso, quando está sol lá, tipo, aquilo é brutal. Ou seja, atrair as pessoas para visitar a coisa pela agradável, ou seja, de inserir aquilo em algo maior, e publicitar de maneira diferente, não seja a coisa maçuda. De facto, ninguém ouve falar daquilo. Uhum. É uma coisa. Se fores pensar bem, em Portugal, quando falamos em ruínas ou sítios arqueológicos, a primeira coisa que vem à mente é Conímbriga. Sim, Porque foi estudado por estrangeiros e não por portugueses. E eles souberam fazer publicidade suficiente para as pessoas ficarem cativadas por aquilo. Agora, eu vejo muitos locais que nós visitamos que muitas pessoas nem sabem onde é que aquilo fica, nem sabem o porquê. E depois estão ali só, supostamente para muitos habitantes, estão a ocupar espaço, porque os impede de fazer coisas que se calhar queriam fazer, mas não podem. E eu acho que nos cabe a nós, neste momento, fazer uma viragem, virar a moeda, fazer com que as pessoas que estão do outro lado nos entendam, criar esta ponte entre os arqueólogos e as pessoas, para eles nos sim, entenderem e não nos verem simplesmente como uns que vêm para ali chatear. sim, Nós tivemos muitas conversas aqui com as arqueólogas e com as assistentes aqui da Dolores, que tiveram problemas quando estavam a escavar, que as pessoas iam lá e iam dizer que as pessoas nós já estávamos a destruir, só estávamos a ocupar espaço, por assim dizer. E esta exato, esta mentalidade tem de desaparecer, porque se não desaparecer, nós não conseguimos que estas notícias tenham um impacto positivo, vão sempre ter um impacto negativo. Porque nós somos Sim. aqueles que vêm estragar o bom e o que as pessoas têm aos terrenos. Sim, vamos parar as obras, que as obras estão a ser construídas, está lá o arqueólogo, manda parar as obras, para o progresso. São tudo rótulos negativos ou seja, foi bom porque aumentou, ou seja, a obrigatoriedade dos arqueólogos neste tipo aumentou, digamos, os sítios que eram explorados e as evidências que anteriormente eram destruídas, ou seja, mas a imagem continua lá, ou seja, lá está aí o arqueólogo e vem parar isto e vem não sei o quê, e tem uma imagem má associada, o arqueólogo da cidade. Eu acho que é necessário incluir mais as pessoas comuns no trabalho arqueológico. Ou seja, Sim. em vez de ser só visitar museus, ser só visitar os sítios, é tentar incluí-los no trabalho em si. Enquanto há escavações, fazer com que as pessoas vão lá ver o que é a escavação, fazer com que as pessoas vão lá tentar perceber o que é que está a ser encontrado, o que é que está a ser trabalhado, o que é cada coisa. Não estou a dizer que é meter as pessoas a escavar, mas tentar perceber para que é que aquilo serve e qual é a importância. Se nós tentarmos incluir não só as pessoas da comunidade em si, mas, por exemplo, escolas, crianças, pessoas que ainda estão a aprender e que têm uma mente mais aberta para coisas novas, acaba por ajudar, de certa forma, que o trabalho arqueológico, os arqueólogos em si e que o património em geral acaba por ser mais bem visto e mais bem preservado. É necessário que haja mentes abertas para perceber e para tentar trabalhar nisto. E isso é um dos grandes obstáculos na arqueologia hoje em dia, que não existe pessoas a tentar perceber o que é que isto é. Sim, estou de acordo, tem que se começar das novas gerações. Quando chegarem a altura estejam mais predispostos para ouvir. Porque as gerações, eu penso nas gerações dos meus pais, mas até a minha, já não vai lá, não é por aí. Não. Portanto, temos que ir para o outro lado, temos que apontar os holofotes para o pessoal mais novo. Sim, é preciso essas mudanças, porque senão vamos continuar a ver as notícias do Egito e de Roma, Pompeia, a serem destaque, enquanto que os sítios que se encontram aqui em Portugal não.